Graça e paz nesse domingo, 23 de novembro de 2025. Muito obrigado, Senhor. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, temos o amor dele para conosco, temos que amar, temos que perdoar, temos que ser longânimo, temos que ser manso, para que o amor de Deus possa ter dentro de nós esse poder de conduzir a palavra de Deus em todo momento de nossas vidas. Não importa o momento, a situação que nós vivemos, nós temos que falar de Deus em espírito de verdade e entender que Ele é o nosso Deus. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Ele é aquele que veio e enviou seu Filho para que completasse todas as obras da lei e nos trouxesse uma graça maravilhosa, um evangelho de poder, de amor e moderação, onde você não está cambaleando, você aqui está firme. Por que firme? Porque você se firmou na palavra e que você entendeu que a paz, o amor e o perdão estão no teu coração. Então você tem um Deus dentro de você, para que você não saia por aí cambaleando, tentando buscar alguma coisa para que você seja fortalecido. Não, o fortalecido é o Deus. Ele te fortaleceu, está dentro de você, para que você que possa entender esse mistério que hoje te envolve aqui nesta manhã, porque você entendeu a escatologia consumada. Tudo na cruz aconteceu, para que você que viesse nesta manhã, abrir o coração e receber o amor de Deus para com você, porque Ele falou, jamais te deixo e jamais te abandono, estará conosco até a consumação deste século. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor nos revele e nos fale a tua verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Eu não penso mais em nada, Cristo Jesus, Ele mora no meu coração. Esse grande amor, esse grande perdão. Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Hoje eu tenho um grande Deus morando dentro do meu coração. Essa palavra de amor, essa palavra de perdão, mas que vontade de falar, palavras espirituais gravadas no meu coração. Daqui só sai palavras doces que você pode entender. É o Deus vivo nesta manhã, falando com você. Mas que vontade de falar, palavras espirituais gravadas dentro do nosso coração. Eu só falo palavras doces, que aqui Deus vem dizer que Ele ama tanto a mim quanto a você. Então o amor de Deus, Ele é derramado aos nossos corações, porque nós fomos do lugar do Espírito Santo. Por isso, nós temos o amor de Deus em nós, para que nós não sejamos aqui enganados, porque aqui nós não venhamos transgredir a palavra do Pai, porque a palavra do Pai é rica, é viva, é eficaz. Ela penetra a ponto de dividir alma, espírito, junto e medula, e ela é apta aos corações, como fala em Hebreus 4:12. Então, você tendo essa palavra aqui, você consegue amar Deus primeiro, receber dele o amor dele, como ele falou, meu primeiro e o meu próximo segundo lugar. Então, o próximo hoje está dentro da nossa casa, está ao nosso redor. Nós temos que fazer o quê? Amá-los, perdoá-los, mas não fazer o que eles fazem de errado. Por quê? Você aqui é separado, você aqui foi ungido, separado, e você é um predestinado, você é um eleito, você aqui é de Deus. Por isso você não se envolve em muitas coisas por aí. Você aqui, você pensa primeiro, se você faz ou não faz. Quando você pensa, quando você lê, quando você observa que isso aqui está errado, você não segue ali, você segue aqui. Por isso Deus falou, eu vim para que você tenha vida em abundância, porque se você
você quer me ouvir, você me ouve, porque aqui eu te abençoo, aqui eu te protejo, aqui eu te guardo, porque você aqui está comigo e daqui jamais você vai sair, porque aqui eu sou o teu Deus, aqui eu te protejo, aqui você tem tudo para você, o alimento que eu guardei para você, e aqui você vive e reina já comigo no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, meu amado irmão, temos 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, muitos não conseguem, né, esse feito, né? Muitos têm dúvida em virtude de que Deus, Ele nos amou primeiro, né? Para Ele nos amar primeiro, temos que amar a todos e fazê-los entender que Deus é vida. Então, existe uma lei moral, né? A lei moral, ela continua, né? Muitos não conseguem entender em virtude de que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 1 ao 4. Então, a lei de Moisés, ela teve um fim. Só que o templo de Formosa, esse templo que Jesus já disse que derrubaria um dia, 24 de Mateus, esse templo ele cai após a vinda de Jesus da cruz, né? E aí os soldados romanos derrubam o templo de Formosa, o templo onde eles iam lá levar o dízimo, como diz lá em Malaquias 3, do 6 em diante, porque o dízimo é levado à casa do tesouro, o templo de Formosa, que Jesus derrubou, para que hoje você fosse o templo do Espírito Santo, onde aqui ele colocou um tesouro, ele colocou a bênção dentro de você, que é 2 Coríntios 4, 7, aqui ele colocou um Espírito dentro de você, para que você recebesse dele esse tesouro, que aqui você está penhorado por Deus, então Deus cuida de você. Então esse é o grande feito da graça no nosso coração. Então a lei moral continuando, né, que é o fim da lei, Cristo para Jesus, todo aquele que crê, a lei de Moisés. Mas a lei moral, que é a lei dos mandamentos, daqui a pouco eu vou ler para você, ela continua. Diz a palavra que é Deus, né, que o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 1 ao 4, em virtude do Filho Jesus ter passado pela cruz e terceiro dia ressuscitar. Então o templo de Formosa, esse templo que eu citei aqui, Malaquias 3 e em diante, ali era levado, né, os alimentos, para que ele lá viesse ter alimentação para poder continuar toda a obra do Pai antes da cruz, né? O templo de Jerusalém. Então cairia como caiu nos dias da tribulação. Aqueles dias que Joel falou do 28, né? Depois daqueles dias, porém o Espírito, né, em vós. Ezequiel 37, 14 também diz que porém o Espírito em vós viverei. Então Ezequiel profetizou, e Joel profetizou. 2 de Joel e 3:37 de Ezequiel. Nos dias da tribulação, depois daqueles dias, que lá havia, pois pós-cruz, os profetas, né, continuaram até a queda do templo, porque eles tinham que continuar porque o templo estava de pé. Como eles eram judeus, continuaria ali até a queda daquele templo. E João ficaria para escrever o Apocalipse, como está escrito 21, 20 de João, ali em diante você vai ver que Jesus chama Pedro para continuar indo com ele, e João ficaria para escrever o Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Então esse efeito aconteceu. 21, 24 de João, ali está, o testemunho que ele dá é verdadeiro, por mão de homens, para que você e eu fôssemos o templo do Espírito Santo hoje. Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus ele não entrou em santuário feito de mãos humanas, como fala em Hebreus 9, 24, para entrar dentro de nós hoje, para nos ensinar essa manhã aqui. Pois, pós-cruz, e a queda do templo, não havendo hoje, no século 21, nem pastor, nem profeta. Por quê? João 10, 16, ali um pastor e um profeta. Mas continuaram lá por quê? Porque o templo estava de pé. Mas só que aqui no século 21, esses pastores aproveitaram, né? Aproveitaram que fizeram da casa do Pai, né, um comércio. Ele falou, faço da minha casa uma casa de oração, não é um comércio. E o comércio continua aqui hoje, como já acontecera lá, no tempo de Jesus. Por isso você vai entender, 1 João 2,18, já havia lá o anticristo, já havia lá o falso profeta, já havia lá
quem transgredia tudo lá que Deus ensinava, e depois seu filho veio ensinar, mas não obedeciam. Por quê? Não tinham uma fé que hoje nós temos, essa fé de Gálatas 3:23, essa fé que nos dá consciência e condição de entender que essa fé é maravilhosa. Por isso nós temos a mente de Cristo hoje. 1 Coríntios 18, com a mente de Cristo nós analisamos, nós aqui pensamos e aqui acreditamos que Deus é um só. É aquele que ama a todos em espírito e verdade. Então já chegamos a Deus, que é 7:19 de Hebreus. Se chegamos a Deus, nós tomamos posse de quê? Da bênção. Porque o abençoador desceu do céu e veio morar em nós, para que nós fôssemos curados, nós fôssemos sarados, nós tivemos aqui toda, condição de falar que Deus, Ele é o nosso provedor. Então, Ele nos predestinou antes dos tempos eternos. Por isso, Deus é o cabeça. Nós hoje, a igreja do Deus vivo. Por isso aqui, Ele aqui lá antes da cruz, já fazia muitos milagres, Jesus de Nazaré, o codinome Nazareno. Então temos que entender que a fé é a certeza de tudo que esperamos e convicção de fato nós não vemos. Nós cremos, porque há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Aqui em Mateus 22, o grande mandamento, esse grande mandamento que ficou, para que nós venhamos entender se o fim da lei é Cristo, para a justiça, para aquele que crê, a lei de Moisés acabou. Mas o templo de pé, após a ressurreição dele, ali continuariam os profetas, para entendêssemos que muitos disseram, mas o grande mandamento, esse ficou na cruz. Não, esses dois continuam hoje aqui, que é a lei moral do Senhor. Essa continua. O que não continua são as obras da lei. O que é a obra da lei? O jejum, o dízimo, o batismo nas águas, a parte judaica, a Santa Ceia. Isso ficou, que são obras da lei. Obras que nós, com o corpo de carne, temos que fazer depois da cruz. Só que debaixo da graça não há necessidade de fazer. Só que está debaixo da lei. Porque não entendeu nada que Deus disse no seu Filho amado. Então aqui 22:34 de Mateus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fazera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, ele perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, esse continua na graça, porque é a lei moral de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Hoje nós temos entendimento, nós temos a mente de Cristo hoje aqui, 2:16 de 1 Coríntios, para poder discernir a palavra. Temos que discernir a palavra e reter tudo aquilo que é bom para o nosso coração. Esse aqui, quando você entende essa palavra aqui, você entendeu a lei e os profetas, tá? Então aqui está, 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os provérbios. Então, esses dois mandamentos nos deu o quê? Entendimento, conhecimento, para que aqui fôssemos guardados por Deus por toda a nossa vida aqui. Porque eles transgrediam a lei de Moisés, a lei lá, porque a lei lá estava em vigor, eles transgrediam. Para essa transgressão, eles foram sentenciados na cruz, os judeus, o povo de Israel. Essa sentença não é para nós hoje, porque entendemos o Cristo, Então, eles se escandalizam quando eu venho aqui e leio, 6,60 de João. Ele tinha dito, eu sou o pão que vivo que desceu do céu. O corpo dele, foi para a cruz, veio a morrer no texto de ressuscitar e trazer bênção para nós. Eles não entendiam lá, porque quando ele falava a verdade, as pessoas combatiam, lá ele, porque não tinham conhecimento. Igual hoje aqui, não tem conhecimento e querem combater, contra a graça de Deus. Então, esses dois mandamentos ficou, e muitos aqui não obedecem, porque ninguém ama, ninguém, que eu digo assim, muitos, a maioria dos evangélicos
não suporta os católicos, não suporta os espíritos, não suporta aquele que está em outra religião. Eu não estou numa religião, eu estou no grande Deus dentro do meu coração, porque aqui não é religião, aqui é sã doutrina. Então, quando ele vem trazendo a palavra, ele escandaliza muitos que lá estavam, como hoje escandaliza aqui. 6,60 de João, ele já desceu do céu, já deu vida à igreja, aqui no século XXI. Eu não tenho que comer o pão e beber o suco, porque Deus foi formado no meu coração, para que aqui eu entendesse que há um só Deus, um só batismo. 6,60 de João, os discípulos escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Que será quando vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele desceu e subiu e deixou as bênçãos aqui para nós, para que nós não corrêssemos atrás da bênção. O abençoador veio e mora em cada coração, onde aqui você entendeu o arrebatamento. Ele trouxe você das trevas para a luz, Colossenses 1,13, e selou você com a expressão da verdade dentro do teu coração, onde você aqui tem esse grande amor dentro de você e o grande perdão para entender Efésios 2,8. Pela graça sois salvos diante da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras religiosas, para que ninguém venha se gloriar, porque as obras que as pessoas fazem, o jejum de Daniel, ele ali é fiel à Santa Ceia, ele é fiel ao dízimo como dinheiro, mas só que ele está sendo enganado, porque tudo isso ficou na cruz, não passou para cá, que são obras da lei. Subida de monte, obras da lei, não ficou para cá. Agora, temos que entender que existe, fruto do Espírito e obra da carne. Fruto do Espírito, amor, perdão, Pai, misericórdia. Isso é o fruto do Espírito que nós temos dentro de nós. Mansidão, agora, obra da carne. Tudo isso aí é feitiçaria, idolatria, ciúme, inveja. Essa obra, ela é da carne. Mas se a carne está morta, para fins religiosos, como diz Romanos 6, 10 e 11, eu morri para o mundo secular religioso, para poder viver para Deus, em espírito e verdade. Ele falou: o meu reino não é desse mundo, porque o mundo é espiritual. Somos aqui um espírito já, nesta manhã com Deus, para entender o mistério que estava oculto e hoje revelado à igreja. 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que ele murmurava a respeito das suas palavras, interpelou: isto escandaliza? 62. Que será, pois, se vir o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Porque a carne ele matou na cruz, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Hoje as pessoas não têm acesso a Deus, porque o véu não foi rasgado. Mas o véu já foi rasgado, já está diante de você o próprio Deus, no teu coração. O tesouro está aí dentro, ele te deu uma chave, você não vê, ele é espiritual. Por isso, Hebreus 19, você tem acesso a Deus, o véu foi rasgado. Rasgou-se o véu, tudo se fez novo para mim, uma nova luz brilhou, o meu ser resplandeceu, tua graça para mim Deus revelou. Em triunfo aqui estou, falando do Senhor, esse grande amor que aqui ele gravou. Então Deus gravou em nós a palavra dele, do Espírito da verdade. Então, o Espírito é que vivifica. Por isso nós somos um Espírito aqui já com Deus. Para quê? Para que você entenda que a morte e a vida é um processo. Morremos aqui segundo a carne e já vivemos aqui com Deus. Porque os galardões já estão sendo dados nesta manhã para você e para mim. Quando você consegue amar e perdoar o seu próximo, que muitos não fazem. Procuramos fazer isso nesta manhã. Amar aquele que nos amou primeiro, que é o Deus. E o próximo em segundo lugar, para entender que você tem Deus, que você é um ser diferente aqui na sua conduta, na sua postura, no teu amor, no teu coração. Contudo, há descrente entre vós. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não me for concedido. Então, quem aqui nos escolheu foi Deus. Por quê? Eu que vos escolhi. Agora você vá e dê fruto para mim.
para Deus. Por quê? Eu aqui não tenho que aceitar o meu pai. Ele já era meu pai antes de eu me converter a ele. Só que agora ele me deu conhecimento, ele abriu a minha mente e colocou aqui um coração novo, para que aqui eu fosse nova criatura e entendesse o Pai no meu coração. Eu não posso buscar Jesus. O Filho passou pela cruz e trouxe o Cristo para todos nós, o Espírito Santo dentro de nós. Por isso nos foram tocados, Romanos 5,5 e 5,1 de Romanos, já temos fé para acreditar que Jesus ressuscitou, trazendo Deus no terceiro dia já para nós, ao entregar Ele o reino ao Pai. O Pai vem e nos traz o Espírito Santo, que é o Cristo, porque quem nasceu na cidade de Davi, Lucas 2,8, foi o Cristo, o grande Salvador, aquele que hoje aqui nos leva a conhecer Deus, o nosso grande amor. Para que você entenda de Deus essa palavra aqui e receba que Ele jamais te deixa, mas te abandona. Ele falou, eu vou cuidar de você até a consumação do século. Aqui tem um século para que nós possamos aqui viver feliz, contente e amando e perdoando, e aqui tendo saúde e paz no coração, recebendo de Deus nesta manhã o amor e o perdão. Espero que você entenda e dê um like nessa mensagem, porque Deus jamais vai te deixar, jamais te abandonar. Quem te abandona e te deixa é o homem. Por isso que Jesus falou, você está cansado? Ouça a minha palavra, ouça aquilo que eu estou te dizendo nessa manhã. Se você quiser, se você me ouvir, Deus falou para você nesta manhã, você come o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Isaías é um profeta que Deus inspirou para hoje estar aqui, falando da palavra do Senhor para você, para aquele que crê. Vamos entender esse mistério que hoje aqui dentro do coração está, para que possamos ser felizes, contentes e sem temor do mal, quando fala Provérbios 33. Espero que você tenha um dia maravilhoso, um domingo abençoado por Deus, já sabendo que Cristo, Ele cuida de você. Obrigado, meu Deus, obrigado.